Você sabia que é possível amar a Deus e mesmo assim andar desalinhado com o que Ele diz? Hoje eu quero te mostrar, através da vida de Salomão, como decisões que pareciam ser estratégicas podem nos afastar do propósito de Deus, mesmo quando parece que está tudo certo. E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo aqui é um devocional. E para você que não me conhece, eu sou a Amanda Souza e aqui nesse canal eu falo muito sobre espiritualidade cristã, maternidade, vida saudável. Aqui é um lugar onde eu encontrei para mostrar um pouco como eu tenho vivenciado a minha vida e o que o Senhor tem falado comigo nesse momento em determinadas áreas, seja maternidade, seja a vida saudável e a vida espiritual em si realmente. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e já vai vendo as playlists que tem aqui, que tem muito vídeo legal que pode abençoar a sua vida e te inspirar a enxergar a vida ordinária de uma maneira mais leve e diferente com Jesus. E esses dias eu iniciei o livro de 1 Reis. Eu estou fazendo uma jornada ali no Antigo Testamento porque eu estou lendo a Bíblia toda. Então, tem sido muito bom, o Senhor tem falado comigo de diversas maneiras e essa semana o Senhor me trouxe uma reflexão muito legal, muito interessante sobre a vida de Salomão. A história em si começa no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Versículo 2 ali, Davi ainda está dando as instruções para Salomão e tudo mais. Então, eu vou ler para vocês versículos mais isolados e vou trazer um contexto para vocês, tá bom? Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Aí você vai pular o versículo 2 e eu vou ler o versículo 3 agora. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares errados. Então, assim, gente, por que o primeiro versículo ele já me chamou a atenção aqui na vida de Salomão? Aqui é importante a gente entender o contexto. Naquela época, casamentos, muitas das vezes, eles não eram por amor. Casamento, principalmente em famílias reais, eles eram decisões políticas. Então veja só, Salomão ele se casa com a filha de Faraó. É uma decisão estratégica, é uma decisão política para manter a paz ali entre os reinos. Isso era muito comum. Só que aqui existe um detalhe muito importante, que lá em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 3 e 4, Deus orienta o povo a não se casar com nação estrangeira, porque essa nação poderia, ali desviar o coração deles. E mais um pouco à frente, lá em Deuteronômio, até anotei aqui para vocês, lá em Deuteronômio 17:17, há uma instrução específica para reis. Então lá o Senhor dá instruções sobre não juntar muitos tesouros e tudo mais, e especificamente sobre não multiplicar mulheres, justamente para que elas não desviassem o coração do rei. Então existia um princípio que já tinha sido estabelecido, tanto para as nações, tanto especificamente para reis. E aqui eu acho muito interessante que o Senhor especifica, ele dá uma ordem direta para os reis, justamente para ter essa cautela. E o que me chamou a atenção aqui, que na primeira decisão que Salomão teve, foi uma decisão errada. Ele quebrou ali o primeiro princípio. E o que é interessante, como a gente já sabe como que é a história de Salomão, o que aconteceu, o que foi que prejudicou o reino dele, aqui a gente entende o porquê que terminou do jeito que terminou. Porque lá no princípio, lá no início, ele teve uma quebra de um princípio do Senhor. Algo que parecia ser estratégico lá naquele momento, aquele casamento, que parecia ser bom, só que aí ele estava desobedecendo ao Senhor. E isso lá na frente iria lhe custar muito caro, E aqui no versículo 13, que fala bem assim, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava, que ele andava de acordo com os decretos, do Senhor, no caso, que é o mesmo decreto que Davi seguia. Aqui é interessante porque a Bíblia fala que Salomão amava o Senhor. Salomão realmente amava o Senhor, andava nos seus caminhos e tudo mais. Só que aí ela traz uma vírgula e fala assim, mas oferecia sacrifícios em lugares errados. Você entende que esse mais é meio que é o mais assim, nossa, ela faz a dieta bem legal, mas aos finais de semana ela come muito chocolate.
É meio que assim, você faz uma coisa legal, você tá fazendo uma coisa certa, mas lá na frente você tá se contradizendo. É um mar de contradição. O que significa sacrificar em lugares altos? Os lugares altos naquela época tinham influências de outros povos. E muitas dessas práticas vinham das práticas cananeias e eram usadas para cultuar outros deuses. Mas por que que isso é relevante? Porque Deus, lá em Deuteronômio de novo, lá atrás, já tinha estabelecido um lugar de adoração, que seria um lugar que ele mesmo iria escolher, um lugar separado, um lugar santo. Porque os lugares altos naquela época eram associados a práticas fora do padrão, muitas vezes ligados ao costume daquele povo. Não era um ato de rebeldia, porque ele tinha uma boa intenção, né? Ele estava ali sacrificando para o Senhor, mas revelava que ele estava totalmente desalinhado com aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. E é aqui que traz um ponto muito forte, assim, para a gente realmente refletir. É que Salomão amava muito o Senhor, né? Ele tinha boas intenções, só que ele estava desalinhado com aquilo que Deus queria. Porque a gente vê que o erro de Salomão não foi no final da vida dele. O final só foi consequência do primeiro erro que ele cometeu. Lá no princípio, aquele erro que passou, que provavelmente pode ter passado despercebido. Começou em pequenas decisões, decisões justificáveis, decisões que faziam até sentido. Um casamento estratégico, uma forma de adorar diferente, fora do padrão que o Senhor já tinha estabelecido. Essas pequenas concessões abrem portas grandes e lá na frente a gente vê o resultado do que acontece. Para você que ainda não leu a história, eu vou dar uma referência aqui, que lá no 1 Reis 11, do 1 ao 4, já mostra ali como que Salomão terminou o seu reinado. O que isso nos leva a refletir, que nós termos um relacionamento com o Senhor não substitui de maneira nenhuma obedecer os princípios dele. E principalmente quando se trata de propósito, principalmente você vê que o Senhor tem um cuidado especial. Ele dá um direcionamento para o povo, né, tudo mais, o povo não pode realmente fazer aliança com as nações estrangeiras e essas coisas, mas ele instrui os reis, porque o rei, ele, principalmente naquela época, ele tinha um papel muito importante. O rei era o exemplo, ele estava na frente, ele tinha que guiar o povo. Então ele tinha que andar conforme o Senhor estava instruindo, até para o próprio bem dele, entendeu? Porque quando o Senhor estabelece princípios para a gente, não é para o nosso mal. Porque é exatamente aquilo que o Senhor falou, não faça isso porque elas vão desviar o seu coração. Lá na frente ele vai, desobedece, né? Aí ele tem as concessões e isso vira um comum na vida dele, porque ele já fez uma vez, ele faz outra, e faz outra, faz outra, e ele multiplica as mulheres e ela faz exatamente aquilo que o Senhor falou que ia acontecer. Principalmente quando se trata de propósito, a gente pode amar ao Senhor, a gente pode sim ter um relacionamento com Deus, mas a gente não pode construir uma vida desalinhada com os princípios que Ele pede. E sabe, talvez você realmente pode amar a Deus genuinamente, mas possa ser que você esteja tomando decisões baseadas naquilo que parecia ser certo, né, aos seus olhos, mas que Deus já estabeleceu um princípio para isso e que você está ignorando. Salomão, ele não se perdeu de uma vez, não foi da noite para o dia. E isso serve de um grande alerta para nós, porque o desalinhamento, né, ele não começa grande, ele começa sutil, ele começa silencioso, ele começa assim quase imperceptível, mas sempre cobra um preço. É como a gente já conhece a história dele, como ele termina, não vale a pena. Não vale. Não vale. Não vale mesmo. Não só porque a gente já sabe que ele perde o reino dele, né? O Senhor se ira com ele, porque Salomão, ele decaiu tanto, gente, ele decaiu tanto. Eu vou até ler aqui pra vocês, assim, que ele tomou, né? Ele passou a ter várias mulheres e a Bíblia ainda dá uma ênfase aqui, ó. Então, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Salomão amou elas. Olha só, o que era o início de uma estratégia, de um casamento estratégico. E aí Salomão amou essas mulheres a ponto de que, gente, Salomão, ele era um homem sábio. Deus derramou sabedoria na vida dele. Ele conhecia as escrituras, ele sabia de muitas coisas. Ele era o homem mais sábio daquela época. E mesmo sendo um homem sábio, eu falo assim, nossa, ele foi tão sábio a ponto de ser burro. Porque mesmo a esse ponto ele decaiu tanto que ele começou a adorar outros deuses, deuses assim repugnantes, deuses que faziam
sacrifícios assim, acho que não pode nem falar aqui que o YouTube derruba, entendeu? Mas lê lá o capítulo 11 de 1 Reis e procura os deuses e as práticas desses deuses que ele chegou a oferecer sacrifício. Então, assim, não vale a pena. Não negocie os princípios. E quando você vê assim, mas o Senhor não falou, eu tô precisando de uma direção, tenho que tomar uma decisão, não sei o quê, e eu não tô entendendo, Deus não tá falando. Deus já falou. Deus já estabeleceu princípios. Leia a Bíblia, vê o que Deus falou sobre aquele assunto. Não tô gostando dessa igreja, vou sair da igreja. Mas o que a Bíblia fala? Não deixeis de congregar. Tô apaixonada por esse menino aqui, mas ele não é da igreja. Mas o que a Bíblia fala? Não entreis em julgo desigual, entendeu? Então você já tem um norte, você já consegue limitar. E aí o Senhor vai te direcionando para aquilo com base naquilo que Ele já falou. Ele já estabeleceu. Eu dei exemplos assim, cotidiano mesmo, rotineiros, porque é isso que faz diferença. A gente acaba negociando princípios que a gente acha que não vai dar em nada. Mas aí a gente negocia uma vez, a gente faz outra, e aí a gente já se perdeu. Esse foi o devocional de hoje, que o Senhor tenha falado com você. Assim, eu fiquei muito reflexiva, assim, eu realmente parei para sentar e analisar as minhas decisões que eu tomei, baseadas que foram no princípios e as que não foram, e eu vi as consequências das que não foram, que realmente, nossa, claro, se eu não tivesse negociado, isso não, com certeza não teria acontecido dessa forma. E a partir desse momento, as decisões que eu estou tomando, aonde que elas estão baseadas? Será que eu estou obedecendo os princípios do Senhor? E se não, como que eu posso alinhar? É muito importante, gente, isso. Não é que nós vamos estar perfeitos o tempo todo, porque nós não somos perfeitos. A gente não é. Mas assim como a gente tem exemplos na Bíblia de que negociar princípios não vai nos levar a um caminho bom, por que a gente não para, reconhece realmente os nossos caminhos, alinha com o Senhor, se arrepende, alinha com o Senhor? É tão bom fazer isso do que pagar para ver, sabe? Que o Senhor abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. E se foi, envia para outras pessoas, para outros amigos que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Um beijo, até um próximo vídeo. Tchau!